Que trono é esse no final? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu devia ter devia ter 1 ano de idade, ou talvez menos, e minha mãe salvou minha vida. Nós estávamos, eu nem me lembro disso, mas ela me contava, nós estávamos num hotel em Águas de São Pedro, acho que era Grande Hotel que chama, um hotel antigo que tem lá, e ela me colocou no lava-pé da piscina para brincar, sentado ali na água, e ficou conversando com umas pessoas em volta e de repente ela percebeu que eu tinha perdido o equilíbrio e tinha estado de bruço e me afogando no lava-pé de uma piscina. E ela então correu, me tirou, sacudiu, fez alguma coisa lá, eu tomei o fôlego de novo, cuspi a água e sobrevivi. E mais tarde ela me contou também que quando eu não me lembro se eram 4, 5 anos de idade, naquela época a operação de amígdala, retirar a amígdala era como ir ao barbeiro cortar cabelo, né? Toda criança tirava a amígdala. Os médicos ainda não entendiam muito bem para que serviam as amígdalas. E na operação de amígdala, a mesma coisa, ela viu eu sair na maca, azul, e ninguém tinha percebido que um coágulo tinha se formado na garganta e eu estava asfixiado, né? Aí ela já correu, chamou o médico, fez uma confusão toda no hospital e salvou minha vida. Eu acho que cada um aqui já deve ter tido uma experiência de ter sua vida salva, né? Ou de quase morte, ou de por um triz, aquela coisa que você vê o carro passar na sua frente assim, nossa, quase, né? Nasci de novo. Eu acho que todos aqui já devem ter experimentado, ou o médico salvou sua vida. Aquele médico salvou minha vida, eu era para estar morto hoje, e o doutor fulano salvou minha vida. Eu tenho uma péssima notícia para dar a mim e a vocês também. Minha mãe não salvou minha vida. E ninguém salvou a vida de vocês. O que essas pessoas fizeram, esse médico, ou sua mãe, seu pai, ou qualquer pessoa, o que essas pessoas fizeram foi adiar sua morte. Adiaram sua morte. Às vezes nós ficamos comovidos de escutar lá, dar um exemplo, Oscar Schindler, fizeram um filme, A Lista de Schindler, aquele empreendedor judeu, empreendedor alemão que salvou a vida de 1.200 judeus, e na verdade não salvou a vida, ele adiou a morte. Praticamente todos eles já morreram. Outro dia morreu o último passageiro do Titanic, cuja vida tinha sido salva, mas ele morreu. Isso é porque nós somos mortais, é uma coisa que faz parte do ser humano morrer. Desde quando Adão caiu em pecado no Jardim do Éden, Adão e Eva, a morte entrou na criação e hoje nós morremos. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, nós trazemos no nosso DNA esse defeito, essa mancha chamada pecado, e nós morremos. A medicina tenta de todos os jeitos, de todas as formas, prolongar a vida, mas nós morremos. Nós somos mortais. Eu sei que é um assunto que as pessoas geralmente não gostam muito de falar, ou não gostam muito de ouvir falar, mas é uma realidade. É uma realidade. Eu me lembro uma vez, um irmão nos Estados Unidos me contou que um dia ele estava com a família, abriram a Bíblia para fazer uma leitura que eles faziam todas as noites com a família em casa, e eles abriram no capítulo que eles iam ler, que era o capítulo 5 de Gênesis, e quando eles acabaram de abrir a Bíblia, tocou a campainha e chegou um amigo deles, que era incrédulo. E a hora que o amigo entrou, ele falou assim, olha, nós vamos ler a Bíblia, a gente tem esse costume de fazer isso toda noite aqui em casa, essa hora você quer acompanhar, Você pode me acompanhar? Ah, sim, pois não, é um prazer acompanhar vocês. E na hora que ele pegou e olhou qual era o capítulo que ia ler, esse cristão, né, ele olhou e falou assim, puxa, mas justo hoje, Gênesis 5... eu acho que eu vou mudar para um outro capítulo mais evangelístico, uma coisa que dê uma mensagem mais assim fale alguma coisa. E ele pensou em mudar, depois falou, bom, vai esse mesmo. Porque o capítulo 5 de Gênesis, ele vai mais ou menos assim, e foram os dias de Adão tantos anos, e morreu. E foram os dias de Enos tantos anos, e morreu. E foram os dias de Malaleel tantos anos, e morreu. E Cainã viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Jared viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. E ele vai, e morreu, e morreu,
e morreu. E não é que o homem, um amigo dele, se converteu nessa noite? Ele nunca tinha se dado conta de quão solene e quão real era a morte. Todos morrem. Todos morrem. E morreu, e morreu, e morreu. E ele ia morrer também. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Nós nascemos nesse mundo e morremos. Se nós nascermos uma vez, nós vamos morrer duas. Se nós nascermos duas vezes, nós vamos morrer uma, ou talvez nenhuma. Que charada é essa, né? Mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. Se você só nasceu uma vez, eu não estou falando aqui de nada semelhante a doutrinas orientais, reencarnacionistas, religiões pagãs que foram até assimiladas por alguns ocidentais, hoje é moda, né? Mas não, nada disso. Isso aí a Bíblia mostra claramente que não tem fundamento nenhum. Ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo de Deus, é o que diz a Bíblia. Mas se você nasceu uma vez, você vai morrer duas, a menos que você nasça de novo. A menos que você nasça de novo. Teve um homem, o grande problema da morte é o que vem depois. O que acontece conosco depois que morremos? Está cheio de filme aí com um túnel de luz, de repente o sujeito acorda em um outro lugar. Mas o que a Bíblia diz? O que vem depois da morte? O que efetivamente acontece depois da morte? Vai ter a reencarnação. É? E você vai voltar como? Uma pulga? Porque dentro da religião, das religiões orientais que pregam a reencarnação, é claro que depois isso foi depurado, né, para os ocidentais aceitarem melhor, mas na sua origem a pessoa voltava num animal ou qualquer outro ser vivo, um micróbio, numa bactéria. Eu acho que seria até estranho você colocar desinfetante na privada e matar seus ancestrais ali, né, numa tacada só. Obviamente não tem fundamento nenhum negócio desse. Nós morremos e nós temos que nos encontrar com Deus. O corpo volta ao pó. A Bíblia fala isso. Quando nós morremos, o corpo volta ao pó. E o espírito vai para Deus. Porque Deus deu a vida ao homem e ele tem o direito sobre isso. Mas de que forma vai esse espírito para Deus? O que vai acontecer conosco depois da morte? Teve um homem, foi um rei, isso é encontrado no livro de Daniel. Ele ouviu uma frase que foi escrita na parede do palácio dele, depois de um banquete que ele fez. Ele deu um grande banquete, se achando muito poderoso. E ele deu um banquete, e aí no meio do banquete apareceu uma mão, do nada, Deus falando com ele. E essa mão escreveu na parede umas palavras. Essa mão escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí veio a interpretação do que era, o que seria aquela frase. A interpretação dizia isso: contou Deus o teu reino e o acabou, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Mas me chama a atenção aqui a frase do meio: pesado foste na balança e achado em falta. Eu sei que muitas pessoas hoje têm a ideia de que se morrerem, elas vão ter que se apresentar diante de Deus, Deus vai colocar uma imensa balança ou alguma coisa assim, e pesar então as coisas boas que essa pessoa fez e as coisas ruins, e o que pesar mais, o que der saldo positivo, então ela vai ter uma chance de entrar no céu. Alguns acreditam que existam estados intermediários aí, um tipo de purgatório, que você fica ali um tempo para purgar, eliminar os seus pecados, para depois poder entrar. Não se sabe quanto tempo, não se sabe onde é isso, apenas é uma ideia que algumas religiões professam ter. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala, sim. A Bíblia fala o que acontece depois da morte, a Bíblia fala de juízo, mas a Bíblia não fala de uma balança que dê saldo positivo para nós. A única balança que eu encontro na Bíblia aqui é essa aqui, desse rei, e é pesado foste na balança, e achado em falta. Por que achado em falta? Porque a balança é regulada de acordo
com um determinado peso, com um gabarito. Toda balança tem um gabarito, né? Você vai no açougue, tem lá uma balança, tem até um lacre, né? Que vem lá, o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e verifica aquela balança para ver se ela está. Se 1 quilo realmente é 1 quilo ali naquela balança, ou estão roubando, né? Ou distorcendo o peso. Você jamais aceitaria e comprar lá 1 quilo de carne, falar, eu quero 1 quilo de carne, quanto é? Sei lá, R$20 o quilo de carne. Aí o sujeito pesar e fala assim, deu 800 gramas, mas vai ser R$20 do mesmo jeito. Como? 1 quilo é 1 quilo, não pode ser menos. E o fiel da nossa balança, o fiel da balança do homem, a precisão da balança do homem é Deus. O gabarito usado para aferir a balança humana é Deus. Qualquer coisa menos do que a justiça, a bondade, a misericórdia, a perfeição de Deus, pesado foste na balança e achado em falta. Qualquer coisa, nós estamos devendo, nós estamos com menos do que deveríamos estar. Então, a Bíblia dá um destino para isso. O destino é o juízo. O destino é o juízo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.